Estamos de volta, diretamente aqui do estúdio do canal Boa Vida, em Dourados. E eu terminei o bloco anterior, estava conversando com o Vanderlei. Vanderlei, continua aqui um pouco comigo. Eu queria saber a respeito de tapa-buraco, né? Você, durante muito tempo, foi responsável por esse setor. E a gente sabe que é um setor crítico em qualquer administração. Pelo menos desde que eu estou aqui, eu cheguei em 97, a gente sempre vê problemas dessa natureza. Como é que faz para tapar buraco? Alfredo, isso é um assunto penoso para quem toca ele, lógico. O cara ser responsável por tapa-buraco na cidade de Dourados, eu vou te falar a verdade, não é fácil. A nossa malha viária ela tem uma deficiência muito grande, né? Entendeu? Na verdade, ela precisa de uma impermeabilização. Entendeu? Que ela tem parte dela que o problema é base, mas tem parte que é só simplesmente a parte superficial. Mas isso hoje, no contexto, devido ao crescimento da cidade e devido aos problemas que foram surgindo por asfaltos feitos no passado, entendeu? Ela se tornou uma coisa muito grande. Então, o prefeito que entra, realmente, a dificuldade dele é arrumar recursos para recapear todo o contexto disso. Entendeu? Porque realmente Dourados ele tem muito, mas muito, muito mesmo. Hoje deve ser em torno de 60% da sua malha viária que precisa de uma recuperação. E isso não gera pouco recurso, né? Isso é muito recurso. A gente ouve dizer muito que, tipo assim, que teve a época do asfalto do Zé Elias, depois teve uma época do Brás, e aí não se fez mais. E agora, por exemplo, está o Murilo fazendo asfalto, principalmente em periferia, né? Que a gente anda pela periferia, está todo lugar asfalto novo. E esse asfalto da cidade, essa mais da região central mesmo, que imagino deve provocar muito mais reclamação. Como é que fica? Na verdade é que o bairro, ele, como diz o outro, a maior 70% das pessoas que vêm para o seu trabalho, que circulam em comércio, indústria, alguma coisa, circulam na área central. Então, o quadrilátero central quando ele está bem esburacado, é o que mais dá reclamação. E realmente é o que está se fazendo agora aí, em torno de recapeamento. Você está vendo sendo anunciado vários recapeamentos aí, é o que precisa fazer. A partir da hora que esse quadrilátero central estiver todo recapeado, certo? Ele prevê mais tempo para as equipes estarem cuidando das vias de bairro. Então, qual foi a prioridade nessa época toda? Certo? É cuidar do quadrilátero central e não deixar as vias de acesso, bairro, centro, estarem com problemas. Né? É lógico, é o que eu digo para você, depende de muito, mas muito trabalho mesmo e muito recurso para poder resolver esse problema na cidade de Dourados. E você acha que como prefeito você vai resolver? Alfredo, 100% disso, você vê que tem vários prefeitos que passaram aí tentando solucionar, porque isso é uma problemática que realmente traz muito problema para o prefeito, né? Que ele pode fazer um contexto, ele pode fazer uma administração excelente, você está entendendo? Mas como se quer pegar em qualquer coisa que se quer falar do prefeito, você atinge através do tapa-buraco. Você está entendendo? É lógico. Eu acho que é impossível você fazer 100%, porque devido ao crescimento da cidade. Assim como você vai fazendo o anterior, certo? Os novos já vêm, mas hoje a qualidade do asfalto que está se fazendo, eu acredito que não vai se proporcionar isso. Então, acredito que o próximo prefeito, se ele trabalhar bem certinho nessa parte dessa recuperação, vai chegar ao longo do tempo que ele vai ter bem pouquinho sobre tapa-buraco para ser feito. Muito bem. Falando em futuro, eu queria conversar com o vereador Marcelo Mourão. Tem a mania de levar a avó dele em todas as sessões da Câmara e no programa de rádio na 101 também fala da avó e na tribuna fala da avó. A sua avó te criou? Minha avó me criou, ela tem 85 anos de idade, é uma pessoa muito querida. E, na verdade, para quem vai conhecendo a gente agora, às vezes se espanta, mas ela sempre esteve comigo, né? Eu comecei a narrar rodeio com a minha avó do meu lado, eu despertei para a política com a minha avó do meu lado. A primeira eleição que disputei aos 18 anos de idade, ela estava comigo, então sempre esteve comigo. E o fato curioso é que uma coisa que devia ser assim encarada de uma maneira bem natural, bem tranquila, deixa as pessoas pensando. A minha avó, inclusive a vereadora Adélia Razzuc, deu a ela um prêmio, uma honraria legislativa, porque ela tem ido em praticamente todas as sessões da Câmara Municipal. Todas. Não tem ido mais, porque ela caiu, nós chegamos em casa, eu deixei ela e ela caiu e quebrou o fêmur. Está acamada, mas participa da minha vida, participa do mandato. Todo dia de manhã eu passo lá para tomar um café e para prestar conta do que está acontecendo. Você não mora com ela? Não, moro pertinho, no mesmo bairro, na Vila Ubiratã, onde eu cresci, morei e moro até hoje. Então, todo dia de manhã, antes de sair, tem que passar lá e prestar conta. Aí a gente conversa, ela tem falado muito para mim do que acontece na esfera federal. Você viu ontem no jornal, fulano, afastaram o Cunha, você viu, ela vai me contando isso.
e eu vou participando ela de tudo que acontece da minha vida pessoal e da política também. Ela está lúcida, então. Está lúcida. Aliás, a minha avó está muito mais lúcida do que muita gente aí. Ela sabe o que acontece, ela me orienta bastante. A questão do corpo dela que já não está ajudando, né, Alfredo? Minha avó cresceu na roça, trabalhou muito cedo, e aí ela, com essa idade, o corpo não tem acompanhado a cabeça, mas ela entende absolutamente tudo. O que o poder público pode fazer para melhorar a vida de pessoas idosas? Se você fazer com que quem está no poder público trate as pessoas, e aí todas as pessoas, com carinho, já é um grande passo. Desde uma informação dada de maneira muito sincera, da atenção com um sorriso no rosto, e quando você fala de uma pessoa que tem 60, 70, 80 anos, ele quer ser ouvido. Ele quer que você olhe para ele. E eu percebo muitas vezes que quem está no poder público, que deve estender essa mão, não estende. Então, se você fizer um compromisso com as pessoas que estão no poder público, dizendo para elas, olhe para as pessoas, fale com as pessoas, não engane as pessoas, não minta para as pessoas, já é um grande passo. E especialmente quem já não ouve bem, né? Que às vezes eu já testemunhei o aposentado pedir uma informação, não ouvir o que a pessoa responde e simplesmente a pessoa já fica brava. E aí cria-se um clima. Então, quem tem 70, 60, 80 anos que precisa do poder público tem que ser tratado com muito amor, com muito carinho, até porque, Alfredo, já contribuiu muito. Eu lembro da minha avó, a época que o prefeito era o Braz Melo, e eu cantava a musiquinha do Braz, e o sonho dela era ver a Vila Ubiratã asfaltada. Então, todos os prefeitos que passaram por lá, ela pedia isso. E agora, ela, aos seus 85 anos, pôde ver, morando na mesma casa, toda a Vila Ubiratã asfaltada. Então, são pessoas que ajudaram muito a cidade. Quantos estão aí e fizeram com que a cidade chegasse a esse porte. Eu estava ouvindo você dizer que chegou aqui em 97. Foi, no primeiro dia da gestão, do segundo mandato do Braz. Então, assim... Eu não peguei essa musiquinha que todo mundo fala até hoje, né? É famosa, é muito famosa. Todo mundo fala dessa música. Sabe, eu falo disso porque a política, Alfredo, não precisa ser chata. A política não precisa ser cheia de ranço, ela pode ser alegre, ela pode ser feliz, as pessoas podem gostar disso. Quando eu vejo todo esse debate a nível federal, em todas as rodas de conversa, se falando de política, as pessoas se aproximando da política, hoje você sabe quem é Eduardo Cunha, as pessoas sabem quem é Michel Temer, as pessoas sabem que o Brasil tem um vice-presidente da República, que ele tem um nome. Então, quando eu me remeto à campanha daquele tempo, foi quando eu me encantei e me despertei para a política. Eu lembro que eu fazia um varal com os santinhos da Lória, Alice Gressler, do Braz, juntava 2 tábuas e fazia um palanque e fazia que era discurso político, porque eu via isso. Então, foi um momento que eu tenho na memória com muita alegria. Era Zé Elias e Braz Melo, quem era Braz não era Zé Elias, e era aquela coisa. Lembro da minha tia chorando. Quando o Braz ganhou, ela chorou de alegria. Então, a boa política emociona as pessoas de maneira positiva. E essa franqueza, essa sinceridade que eu quero ver no olho de todo mundo. Não é só de quem é ou quer ser candidato, mas de todo mundo. A boa política é muito boa. Também acho. Deixa eu continuar falando sobre idoso, porque o deputado Renato Câmara é presidente de... Eu sou muito ligado nas coisas de Assembleia, né? Você é presidente de alguma coisa ligado aos idosos, não é isso? Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Essa é uma frente com 6 deputados que nós estamos fazendo um trabalho em todo o estado de Mato Grosso do Sul para defender os direitos da pessoa idosa e temos vários projetos em andamento. Eu vi uma foto, acho que o vereador Juarez de Oliveira, que postou em rede social, de um encontro que aconteceu no Cerrado Brasil, acho que era com idosos. O que era aquilo lá? Foi um encontro que a Prefeitura de Dourados promoveu com alguns clubes da terceira idade, de Mundo Novo, de Maracaju, mas o mais importante da nossa frente, a gente vai nesses eventos para divulgar nossas ações.
como, por exemplo, o selo da amiga da terceira idade. Aquelas empresas que contratarem idosos poderão usar nos seus produtos esse selo que foi sancionado pelo governo do Estado. Nós temos um projeto que apresentamos para o Tribunal de Justiça e vem ao encontro do que o Marcelo Mourão colocou, que é a tutoria judicial. O que é essa tutoria? É o Estado cuidar, ter os tutores, né, a curadoria judicial, que vai cuidar das pessoas idosas que não tem ninguém por elas. Por exemplo, as pessoas chegam no final da sua vida, às vezes não tem filho, não tem parentes, está sozinho, e precisa administrar a sua vida, administrar a sua aposentadoria, às vezes tem uma casa de aluguel, enfim. Então, o Estado assumir essa responsabilidade para cuidar das pessoas idosas. Essa e tantas ações que nós estamos fazendo. Tá, por que você se voltou a esse tema? Voltei a esse tema porque vi, né, a necessidade de voltar para esse tema e um espaço na Assembleia Legislativa para discutir isso. Né? Então, hoje, é uma população que está organizada nos centros de convivência, mas existem várias leis que precisam ser reformuladas, discutidas, cobradas. Nós temos um abaixo-assinado passando no Mato Grosso do Sul para ter a primeira delegacia especializada para a pessoa idosa, né? Nós temos as frentes parlamentares municipais, e Dourados está criando essa frente parlamentar, junto com os vereadores do PMDB, o Rafael Matos, o Juarez, o Cirilo, o Aguilera, e assim, 33 municípios, essa frente municipal vai ouvir as pessoas idosas dos municípios, encaminhar os problemas para o Estado, e nós, todos juntos, unidos, buscar resolver esses problemas e essas demandas. Parabéns, idoso merece mesmo. Vou passar do idoso para a criança, aliás, bebê, porque o deputado Geraldo Rezende se tornou pai de novo bem recente, né? Sim, eu tenho 2 filhos. Você tem a Bárbara tem 2 e agora filhos recentemente. A Sofia, com 1 ano e 1 mês, e o Tomás com 3 anos e 3 meses. Inclusive, esse final de semana passado, eu não estive aqui em Dourados, porque nós comemoramos o aniversário dos 2 lá em Brasília, e foi uma festa bonita e que me encheu de alegria. E é esse o tipo de ações que eu gostaria de fazer em Dourados. Eu vejo aqui quando o Vanderlei fala do asfalto, na época do atual prefeito, mas a gente precisa de debater isso, e é com esse objetivo que eu quero construir a minha candidatura, caso seja aprovado na convenção do meu partido, para dizer que os asfaltos que estão acontecendo em Dourados, a maioria foi a ação do deputado Geraldo Rezende, assim como também na Iviema, lá na terra do ex-prefeito Renato Câmara, como é em Carapó, como é em Itaporã. Veja bem, se a gente canalizar todos esses recursos que a gente direcionou para outros municípios, somente para Dourados, nós podemos sim almejar os 100%. Quando eu vejo aqui o debate sobre a frente parlamentar dos idosos, tão bem conduzido aqui no Estado, pelo deputado Renato Câmara, que colocou esse como um tema da sua intervenção na Assembleia Legislativa, nós já fazemos parte da Frente Parlamentar do Idoso lá na Câmara Federal, e agora criamos, nessa semana, uma comissão permanente do idoso, ao lado da Comissão Permanente da Saúde, da Mulher, que até então não existia. E eu fui designado para ser representante do PSDB lá na comissão permanente. Mas nós precisamos sair do discurso e ir para a prática. Eu posso apontar aqui em Dourados que só existia um centro de convivência do idoso. Então, o deputado Geraldo Rezende trouxe, o prefeito entregou, lá no Parque das Nações, no primeiro plano, lá do lado do posto de saúde, do lado da Escola Tancredo Neves, um belíssimo centro de convivência do idoso, fruto de recursos que nós trouxemos para Dourados. Como eu posso dizer que está sendo construído lá em Nova Alvorada do Sul, como está sendo construído o maior em Mato Grosso do Sul, lá em Naviraí, como também nós já destinamos e deve ser começado a construir agora em Eldorado, inclusive a prefeita me convidando para o dia 20 de maio lá estar presente. E eu quero, logicamente, com um olhar já
apontando para a partir de 1º de janeiro, e depois que a gente passar por todo esse processo aí, eu quero apontar para uma cidade que não seja somente da criança. Isso é um compromisso que todos nós temos que assumir, inclusive ser o prefeito da primeira infância. E nós vamos trazer aqui o novo ministro, caso ele assuma o novo governo agora do Michel Temer, a partir do dia 12, nós vamos trazer em Dourados o ministro do Desenvolvimento Social, que deverá ser, que é o presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, e que nós queremos aqui adotar um programa igualzinho tem no Rio Grande do Sul, que ele formatou lá, que é o PIM, Programa Primeira Infância Melhor, onde o município tem que dar toda a atenção da criança de 0 a 6 anos, para que ela possa, e todos nós sabemos, eu sou médico, e todo mundo que tem filhos sabe muito bem que é nessa etapa que a gente constrói toda a capacidade cognitiva, todo o intelecto, tudo aquilo que vai ser o jovem do futuro, ou o cidadão do futuro. Então, é com esse objetivo, com essa situação que a gente vivencia em Dourados, para a gente poder não só ser o prefeito da infância, o prefeito dos idosos, mas ser o prefeito de todos, onde a gente tem um olhar para todas as dificuldades, todas as demandas que estão espalhadas pelos todos os recantos da cidade. Entender que ali a reserva indígena não pode ser problema da cidade, ela tem que ser solução, pegar nossos irmãos indígenas, os 15 mil indígenas, e fazer uns grandes projetos para a gente dar oportunidade aos indígenas, na mesma oportunidade que tem aqui a população não índia da nossa cidade. É com esse objetivo que eu estou colocando o meu nome à disposição do meu partido para ser o candidato a prefeito após a convenção que deve ser feita de 20 de julho a 5 de agosto, para que a gente faça um grande debate. E eu tenho certeza, ao olhar aqui o Renato Câmara, o Elísio Brits, olhar aqui a Adélia Razucchi, olhar o professor N. Ribeiro, que eu já tenho uma convivência muito grande, há muito tempo com ele, militamos, inclusive, em vários partidos no passado juntos. Aqui vem o Marcelo Mourão, vem aqui o Vanderlei Carneiro, Marcelo vereador, entusiasta, como sempre foi, Vanderlei Carneiro, que fala aqui das operações que ele realiza e da situação dos asfaltos na cidade. Com essa gente, com todos esses, com um grande debate, nós haveremos de construir, de certa forma, aquilo que a população almeja. Uma cidade melhor, uma cidade que a gente sonha. E para a gente sonhar, é como eu sempre sonhei. Eu disse que eu nunca nenhum obstáculo se interpôs para que eu pudesse conseguir realizar meus sonhos. Quando você estava falando aqui, que chegou aqui em 1997, eu lembrei que eu cheguei hoje, eu estou fazendo 48 anos, hoje estou falando, nesses dias agora, está fazendo cerca de 48 anos que eu vim para Dourados. Vim aqui pirralho, moleque. E aqui eu exerci as mais humildes profissões, sempre com sonhos. E eu consegui realizar esses sonhos. O sonho de ser médico, quando ninguém acreditava. O sonho de ser político, de ser vereador, ninguém acreditava, consegui recentemente chegar da cidade. O sonho de ser deputado estadual, de ser deputado federal. Eu acho que eu já fui muito longe ao longo da minha vida. Agora eu só tenho um sonho que eu vou debater com esses colegas aqui, para que a população possa fazer o veredito no dia 2 de outubro. Se eu convencer a população que o projeto que eu vou conduzir seja o melhor, o mais adequado para Dourados, eu sonho em sentar na cadeira de prefeito. E digo claramente para você que eu sonho em ser o melhor prefeito da história de Dourados. Muito bem, já é a segunda vez que você falou isso aqui hoje. Elísio, você tem filho adolescente, como é que é? Eu tenho 5 filhos. Eu tenho 4 filhas e um filho. O meu filho é especial, já está com 28 anos. E eu tenho uma filha que é administradora de empresa, outra é dentista. Tem uma que fazia odontologia, aí agora ela trancou a faculdade porque resolveu casar, ser mãe. Novinha, tem 19 anos. E tenho uma outra filha que faz arquitetura. Como é que o poder público pode auxiliar as pessoas especiais, já que a gente tem um número significativo de quantidade de pessoas assim no país e aqui na nossa cidade?
Bom, eu acho que o poder público tem o dever, né, de cuidar dos seus cidadãos, né? As riquezas de um país é para ser dividida com seus cidadãos. Eu acho que o poder público tem muito o que fazer pelo portador de necessidades especiais, pelo idoso, pela criança nessa fase da pré-escola. A gente vê que o serviço público deixa muito a desejar, não só em Dourados, como no país todo, quando a gente vê crianças se drogando, se prostituindo, né, porque o Estado deixou de cuidar do seu cidadão, deixou de cuidar. O pai não pode cuidar porque tem que sair de madrugada para ir para o serviço, o filho não tem uma escola em tempo integral. Nossas atividades culturais deixam muito a desejar. Essa cultura popular, eu acho que precisa ser agitada, precisa ser movimentada. Uma cidade que tem cultura popular, que envolve a população em eventos culturais, ela é menos violenta, ela é muito mais saudável para se viver. A cidade precisa disso. Eu acho que não só Dourados, como vários, né, a gente vê o país inteiro, né, carente de segurança pública, de uma série de coisas. E vejo que um dos grandes problemas que a gente vê no setor público, tanto municipal, estadual e nível nacional, é que o poder público se preocupou com empregos fantasma, empregos, né, em nomeações de cabos eleitorais, etc. E não se preocupou em utilizar as ferramentas da modernidade, que são para auxiliar a segurança pública, para auxiliar as escolas, para auxiliar, para diminuir o custo. Eu trabalhei na Secretaria de Obras, na época que o Zé Elias foi prefeito. Dourados tinha 100 mil habitantes. A prefeitura, incluindo esses serviços de tapa-buraco, etc., tinha 1.000 funcionários, incluindo, inclusive, o pessoal que hoje é terceirizado, né, que faz serviços de limpeza urbana, né, coleta de lixos e limpezas prediais. E o que a gente vê? Que a máquina inchou demais. Não se utilizou essa modernidade. Naquela época a gente não tinha computador, não tinha nada. Ia bater um alvará, tinha que sentar numa máquina Olivetti, numa máquina datilográfica, que muitas pessoas dessa geração sequer conhecem. Então, eu acho que o país como um todo, e Dourados, que a gente almeja, né, administrar, eu acho que tem que dar um choque de gestão nesse sentido, modernizar, valorizar o funcionário público, nomear só os cargos estritamente necessários, né, primeiro, segundo, terceiro escalão, né, e não transformar isso em cabide de emprego para poder sobrar dinheiro para se fazer o que tem que ser feito na cidade. Eu acho que Dourados precisa reduzir esse custo da máquina pública para poder melhorar o serviço ao cidadão. Ok. Délia não tem filho adolescente, já tem filhos adultos, né? Tenho netos adolescentes, né? Agora, eu estava ouvindo o Marcelo Mourão, a avó dele frequentava todas as sessões e é uma pessoa maravilhosa e nós homenageamos ela porque é merecedora. Olha como educou bem esse menino, não é? E eu tenho netos adolescentes, tenho a minha neta mais velha, ela tem 22 anos, o meu neto caçula tem 5 anos, então eu tenho diálogo com todas as gerações. E eu estava ouvindo também, Barbara, sobre o idoso. Com quantos anos você é idoso hoje, ou idosa? A partir de 60, né? Então eu sou idosa. Mas é muito pouco, né? Mas você viu como que está mudando? Você já passou dos 60? Não, eu fiz 60 agora, esse ano. Ah, é? Não parece. Obrigada, eu estava esperando você falar isso. Eu costumo falar sempre que eu parei na casa dos 18 e ali eu fiquei, né? Mas, Barbara, vamos falar um pouquinho de todos esses pré-candidatos aqui. Doutor Elísio. Doutor Elísio está prestando um serviço incrível para Dourados com essa ação, né? E eu tenho que parabenizá-lo,
porque Dourados só pode agradecer a ele pelo trabalho que ele fez de coração e de vontade própria, porque não foi por nenhuma entidade, pelo contrário, foi pela vontade dele. E eu quero dar os parabéns como vereadora. Esse precatório teria que ser pago, né? Teria, né? Se não fosse essa ação, teria que ser pago, mas... Inviabilizaria. E com a competência dele, né? O professor Enio. Vem cá, professor Enio. Pessoa maravilhosa, tem um trabalho prestado na cidade há mais de 30 anos, porque eu comecei a militar na política há 40. Quando eu comecei, o professor Enio já estava também. Você dá aula do quê, Enio? Geografia, sociologia, filosofia. E sabe o que nós estamos discutindo aí? Que Dourados não precisa também tanto de tantas obras. Nós precisamos que a cidade receba estrutura para poder atender a nossa população. Por exemplo, a saúde. Nós apresentamos, enquanto nós estávamos no meu primeiro mandato, um projeto chama PAI, que é o Pronto Atendimento Infantil, que atenderia criança de 0 a 12 anos. O deputado Marçal Filho viabilizou o recurso, que no meu primeiro mandato de vereador eu o apoiei, e ele me apoiou viabilizando o recurso para a construção do PAI. Mas estava engavetado. Quando eu assumi a prefeitura, eu determinei em qual terreno seria construído, e ele viabilizou o recurso e está lá, está pronto para ser para entrar em atividade, mas o que falta? Falta a estrutura interna, nós não temos equipamento, e é um trabalho maravilhoso que eu fui buscar lá em Londrina, que lá tem esse pronto atendimento infantil, lá as crianças são atendidas só de 0 a 12 anos, então lá tem a vacinação, tem inalação, tem os pediatras, pequenas cirurgias, porque às vezes a criança corta o dedo, em vez de ir para o hospital, tem o pronto atendimento infantil para atender. Então, é um trabalho maravilhoso que está parado por falta de equipamento. Eu gostaria muito que os nossos deputados federais, que aí estão, trouxessem esse recurso, né, para entrar em atividade e atender essas crianças que hoje são atendidas em hospitais ou em postos de saúde. Uma outra coisa que eu estava conversando com o professor Enio, por exemplo, nós temos alunos das escolas municipais que eles não têm o transporte para ir conhecer uma outra atividade, uma outra escola, para ir conhecer um parque. Aqueles grandes torneios estudantis que nós tínhamos acabaram. Então, hoje eu estive em Macaúba, né, numa reunião com vários professores, alunos, e eles têm muito essa vontade de interagir com os alunos daqui da cidade. Então, o que está faltando? Está faltando esse transporte. Nossos deputados federais poderiam trazer esse recurso para a gente ter ônibus à disposição da educação, enfim. Mas vamos continuar aqui? Vamos. Marcelo Mourão. Marcelo Mourão, meu colega, menino fantástico. Nós fizemos uma audiência pública junto. Mídias sociais, foi muito bacana, foi ótimo, foi bem legal. Tivemos assim uma resposta muito grande, muito boa, e é um menino fantástico que tem ali um futuro muito grande pela frente. Eu tenho 60 anos, é igual um professor, o Barbara. O professor, quando entra ele passa num concurso, ele não tem um tempo de trabalho que ele quer trabalhar? Uhum. Eu também tenho um tempo que eu quero trabalhar. E eu quero trabalhar na minha vida mais, acho que uns 6 anos. Depois eu quero me aposentar. Quero curtir minha vida com meu marido, meus filhos, mas os netos. Os netos, principalmente, né, que é a alegria da nossa casa. E então eu tenho essa vontade na minha vida. Eu não faço trabalho assim durante, como é que eu vou te falar, acordos, sabe? O que eu vou fazer na minha vida, eu sou muito clara. Eu quero fazer isso, gostaria de fazer isso, né? Eu não acho que a gente tem que entrar em debate, eu acho que a gente tem que conquistar o nosso espaço, e é dessa forma que a gente atua. Mas vamos chegar lá naquele menino ali? Olha... Irmãozinho, falando em menino, o Marcelo é o mais novo entre todos os candidatos, né? Quantos anos você tem? Caçula, vou fazer aniversário dia 18 de maio agora, faço 34 anos. E é o caçula lá na Câmara também? Estou entre o segundo. Primeiro é o Alan, depois vem eu, em termos de idade.
E sou aqui o caçula, né, entre os pré-candidatos. O Vanderlei, olha, é uma pessoa fantástica, que ajuda muito, que nos ajudou muito lá na Câmara, quando nós mandávamos ofício pedindo, olha, ali tem um buraco, ele, sabe, trabalhou muito bem, eu quero parabenizar, e agora ele está aqui, vamos disputar junto uma prefeitura, mas ouvindo todos, a gente tem muito que aprender com cada um daqueles que estão se apresentando aqui, e o Vanderlei é um desses. Agora vamos falar desse menino aqui, pode falar? A gente só tem menino aqui nesse estúdio, estou vendo que eu sou o mais velho, pelo visto. A menina falando dos meninos. Não, porque depois de 6 anos, de 60 anos, todo mundo vira menino. Eu sou amiga da irmã dele desde que eu cheguei aqui. Então, aqui, olha, não existe nenhum atrito, nós todos somos companheiros, nós moramos numa cidade pequena, que todos se conhecem, não é verdade? Eu sou amiga da irmã dele, minha amiga, assim, minha companheira, jogamos vôlei junto, enfim, nós temos uma história com cada um desses. Então, a gente não está aqui para debater, nós estamos para construir, não é verdade, deputado? E a construção se faz através de debates, mas nós não estamos a fim de ter confrontos, mas debater é importante para a gente poder ver qual que é o melhor caminho para dar solução a todas as demandas da população. O debate nos aprimora cada vez mais, nos dá condições e dá condições para o eleitor definir qual o melhor projeto para a cidade. Na verdade, nós vamos apresentar as ideias, né? E o eleitor é que vai escolher. Mas eu tenho outro menino aqui que eu preciso chamar. Que é o segundo mais novo aqui? São aqui, inclusive, o que eu digo sempre, vamos divergir ideias, não pessoas, né? Exatamente. Né? Vamos... Com certeza. Exatamente. Esse menino aqui, olha, a esposa dele é uma das melhores amigas da minha filha, estudaram juntas, são amigas até hoje, inclusive agora ela veio de Israel, nós fomos num evento junto que o irmão dele fez aqui. Então, Da Fundação Nelito Câmara, exatamente, de Viema, né? Então, é fantástico isso, não é verdade? Nós estamos aqui, somos todos companheiros, qual que é a finalidade de cada um aqui? É trabalhar por Dourados. Com toda certeza. E o propósito do canal Boa Vida, do Diário MS, é justamente isso. Renato, você tem quantos anos? 43 anos. E quantos filhos? Tenho 2 filhos, o Eduardo, de 8 anos, e o Léo, de 2 anos. São bem criancinhas. Assim. Você é chegado nessa situação de crianças, de criação num momento tão conturbado, que tudo é difícil para crianças. Você acompanha de perto? Tem que acompanhar, né? Mudou muito a forma da gente cuidar dos filhos. Eu lembro, na nossa época, né? Posso falar? Até mais na sua, até na sua ainda com mais liberdade, né, de brincar nas ruas e tal. Hoje já não tem isso. Mas eu sou neto, minha avó teve 10 filhos por parte de mãe. Então, todos os 28 netos, sempre criados no pé das mães ali, daquela forma bem simples, bem tradicional, e isso faz toda a diferença, a presença do pai e da mãe junto com os seus filhos. Délia, você estava falando, tem uma neta de 22 anos, né? Você acompanha as ações? E muito, e muito. Agora mesmo eu estava falando com ela por telefone e ela está fazendo já o 4º ano de Direito lá na FAAP e ela que está cuidando do irmão mais novo, que está fazendo arquitetura. Aí ela, vovó, eu não sei se ele vai ser arquiteto. Eu falei, olha, que ele tem que estudar, ele tem, viu? Enfim, eu participo muito. Eu tenho 2 netos também, que são netos da Beth Salomão, né, o Pedro e o Beto, que estão em São Paulo também. O Beto também está fazendo Direito e o Pedro está no 2º ano. Enfim, eu tenho do jardim da infância até a faculdade. A Vanderlei só tem adultos. Eu tenho 3 filhos, né, o John, né, a Scar. Chega mais para frente aqui, a rodinha aqui. A gente já tem 2 rodinhas dentro do estúdio, uma com os 3 aqui, outra com 4 aqui, e assim é que as coisas vão saindo. 53 anos, como eu disse para você, mas eu tenho neto com 11 anos, acabou de fazer aniversário agora, eu tenho 3 netos, 3 nasceram no mês de abril, o qual eu faço aniversário dia 15 de abril, né? Então tive o privilégio de ter todos comigo junto
no mesmo mês para fazer um aniversário em conjunto, né? Tem a Juliana... Mais uma festa só? Uma festa só, né? Junto os netos e o vô, pronto, faz uma festa só, né? A Juliana é a mais velha, né? Aí tem a Scarlett e o John, né? O John Lúcio e a Scarlett estão na área de veterinária, né? Inclusive estão lá no Mato Grosso, né? Porque a parte de veterinária aqui, quando eles se formaram, não tinha assim, um setor onde eles pudessem desenvolver pessoalmente o trabalho. Então, está lá, a Juliana está aqui hoje em Dourados, trabalha aqui, né? Então, é um privilégio muito grande, né? Então, quer dizer, o Cezinha, que é o filho da Juliana, fez 11, né? A Ashley, da Scarlett, fez 3 anos, e a Lavínia, do John, fez 1 ano de idade. Então, como diz outro, é uma delícia quando você junta os netos em volta de você, recarregar a bateria junto com eles, é uma coisa maravilhosa. Mas hoje em dia não é difícil criar? Alfredo, eu ainda, como diz outro, eu criei meus filhos meio, como diz outro, no meu estilo de moleque, né, ensinando a tirar um pouquinho de estilingue, né, entendeu? Então, eu acho assim, a dificuldade hoje de um pai, principalmente o bem urbano, né? Quando é mesclado entre rural e urbano, ele tem mais uma facilidade, certo? Mas hoje não é fácil. Realmente, o que você diz hoje, o pai que tem que sair para trabalhar, largar o filho na creche, entendeu? Voltar de tarde, quer dizer, ele tem pouco tempo para interagir com o filho, né? Então, causa um problema muito sério. Muitas vezes a mãe está ali tão tumultuada de trabalho que a única solução que ela tem é dar a galinha pintadinha para a filha para ela poder fazer alguma coisa, senão, se não interter no videogame, não consegue trabalhar. Realmente, hoje não é fácil, mas... Se você pensar que você tirar 1 hora por dia, 1 hora só, para você ensinar a outra parte da vida, que não seja essa do mundo cibernético aí, do videogame, coisa e tal, eu acho que você dá conta hoje, sim. Lógico, o poder público tem que fazer muito por isso ainda, entendeu? Eu lá atrás, quando eu fui, certo, pré-candidato a vereador, na época em 2004, eu tinha um sonho... Você já disputou Câmara? Eu fui candidato a vereador aqui uma vez. Mas, rapaz, não ganhou, não? Na época a gente criou um projeto, inclusive eu estava dentro do PSDB aqui junto com o Haroldo Dalzaker, né? Aí a gente trouxe o PTC aqui, fez uma legenda, entendeu, para tentar ser vereador, mas lá no finalzinho do caminho a gente descobriu que assim tinha outros interesses assim de pessoas querendo toda a legenda para ser candidato a vereador. Nós recuamos, chamamos os companheiros para recuar e não elegeu ninguém, ficamos pelo meio do caminho. Quantos votos você teve? 504 votos na época. Conseguir 500 e poucos votos. Mas está todo mundo falando de neto, né? De filhos. Eu tenho que falar de marido também, né? Muito conhecido, deputado estadual. Eu fazem 43 anos que eu sou casada, né, com o Roberto Razucchi, como bem disse o deputado Geraldo Rezende. É uma pessoa que contribuiu muito com Dourados, principalmente no futebol, né, que nós tivemos o campeonato, o Biratã foi campeão, e outras coisas que às vezes não são tão conhecidas, porque, por exemplo, o PAN, que até há pouco tempo funcionou, quem trouxe para Dourados foi o Roberto Razucchi, quando ele foi deputado. A Universidade Estadual, um dos grandes lutadores e que colocou na Constituição do Estado o valor a ser para ser construída a universidade estadual, foi o Roberto. Os moldes com que foi feita a universidade estadual, porque, na época, o doutor Pedro era o governador. E ele disse para todos os deputados que Dourados não tinha público ainda para uma universidade estadual. Então, o Roberto mandou uma assessora dele, que chamava Sandra Freire, até Londrina, e lá eles trouxeram esse molde das extensões, e é por isso que a universidade estadual tem as extensões. Tem lá em Iviema também, né? Tem em Viema. Em Viema. Na época, meu pai era deputado estadual, Nelito Câmara, né? Estavam juntos? Ele era na época do meu marido? Ele era, na época, foi o Pedro Pedrocian. Exato. Pedro Pedrocian que colocou essa... E foi uma ideia muito boa, que até hoje está dando resultado, e o EMES é um orgulho do nosso estado, né? Renato, existe uma fundação com o nome do seu pai. O que faz essa fundação? Nós instituímos uma fundação chamada Fundação Nelito Câmara, né, há 10 anos atrás. Essa fundação ela cuida de crianças. São mais de 250 crianças e ela está já em 4 municípios, né? Então, a Fundação Nelito Câmara é uma fundação cultural
que leva cultura, leva conhecimento, enfim, faz atividades culturais como programa de cinema, tem campeonatos de curta-metragem, festivais de cinema, enfim, vários e vários projetos sociais que têm melhorado a vida de muitos jovens e de muitas crianças. Muito bem. Só voltando aí para concluir o raciocínio, né? Porque naquela época, quando eu ainda não, como diz outra, não tinha conhecimento de toda a parte, o que é legislar, o que é executar, né? Então, na época, até eu tinha um projeto montado, o Barracão da Criança, em Dourados, entendeu? A gente queria distribuir, Dona Adélia, na época, achava que tinha essa possibilidade de um vereador ir construir, né? Certo? A gente queria distribuir 5, 6 barracões, certo? Onde tivesse lá dentro o alojamento, a parte onde a criança tivesse assistência, alguém cuidando para a mãe poder sair, entendeu? A gente queria, na época, inclusive, fazer pedidos à sociedade, médicos, que nem o Geraldo, contribui com 2, 3 horas do seu serviço por semana, vai lá atender as crianças, né? Montar uma equipe de mães para realmente ir no bairro, pegar aquela criancinha que, às vezes, ela não tem a possibilidade, a mãe não tem tempo, inclusive, de dar um banho, às vezes, ou ensinar a parte higiênica para ela. Então, na época, a gente tinha um sonho, tinha um projeto montado. Tinha? Temos um projeto em favor disso. Entendeu? Estou falando tinha naquela época. Ele sabe que o executivo tem que ser parceiro, né? Isso, agora tem que ter parceria, o executivo e o legislativo, trabalhar em conjunto, está entendendo? E realmente buscar recursos para isso. Entendeu? Então é onde que é um conjunto de obras, é onde que cada um fazendo a sua parte, eu tenho certeza que dá certo. É o que eu digo sempre, quando eu estou nos discursos, eu digo assim, as ideias que vão ser divergentes, no final disso, o que vai somar é o que todo mundo quer, uma cidade melhor. E se uma cidade ela quer ser melhor mesmo, ela tem que começar pela criança. Senão daqui um dia nem eu, nem a Adélia, nem o Geraldo não está aqui mais, certo? Então quem são as pessoas que vão vir governar Dourados? Se nós não fizermos pela criança, nós não vamos ter um adulto melhor lá na frente para poder governar bem Dourados. Muito bem. As pessoas que vão governar Dourados, espero que o próximo prefeito ou prefeita esteja aqui nesse momento. A gente faz um último intervalo. Esse bloco ficou bem mais longo que o esperado, mas a gente vem com mais um bloco ainda curtinho para encerrar esse happy hour com os pré-candidatos à Prefeitura de Dourados na eleição deste ano. A gente volta já já.